Boa noite a todos e todas do Evangelho da Noite. Seguidores do Evangelho da Noite, hoje aqui reunidos para realizarmos o culto do dia 19 de junho de 2025, quando então daremos continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Lucas. E agora nós vamos fazer a leitura da página inicial, sempre muito inspirada, que vai nos auxiliar a nos conectarmos com vibrações mais altas, né? E ao mesmo tempo em nos sintonizando em vibrações mais altas, convidamos a espiritualidade a fazer parte do nosso culto, vindo até o nosso lar, onde receberemos essa caravana do Evangelho da Noite, de portas e janelas abertas, de forma que eles possam sanitizar os nossos lares, higienizar os nossos lares, as nossas mentes e corações, os nossos corpos racional, material, espiritual, sanitizar os nossos templos. Graças a Deus, né? Bem dizendo esse convite maravilhoso que estamos atendendo. Então nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, que é a lição 61, tá? É lição. E cada livro tem uma diagramação, outras edições pode acontecer de não ser na mesma página, mas a lição, se você for pela lição. Então, aqui na lição 61, nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Por acaso em Lucas também, né? Nós estamos estudando Lucas e isso daí é um versículo de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Nós estamos no capítulo 16, né? Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é o caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de si, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre,
a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o Sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Graças a Deus. Esse pedaço aqui, ele tem a ver com o estudo de hoje, né? Quer dizer, onde os romanos vaidosos e dominadores, essa página tem a ver. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange bendita, graças às egrégoras do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade, e graças aos nossos guias e benfeitores espirituais, aos nossos guias e protetores espirituais, e a todos esses espíritos trabalhadores que fazem acontecer o Evangelho da Noite em nossos lares. Agradecemos toda a semana que nós recebemos desde a última vez que aqui estivemos, todo o amparo, toda a proteção e toda a inspiração. Obrigado, Senhor, pela semana que recebemos. E agora aqui estamos aos teus pés, rogando que possamos realizar esse Evangelho da Noite nos nossos lares, contando com a presença dessa caravana espiritual que amplia
o raio de ação do Evangelho da Noite e agradecer ao amável convite e por efetivamente estarmos aqui atendendo ao convite e trazendo para os nossos lares e nossos corpos essas vibrações altíssimas do Evangelho da Noite, que toda essa espiritualidade nos traz. Então, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Então, nós vamos apreciar hoje capítulo 16, versículos 14 a 17, tá? Que o Pastorino colocou com o nome de autoridade da lei. Autoridade da lei. Então diz assim: ouviam tudo isso os fariseus e eram amigos do dinheiro e caçoavam dele. Disseram-lhes Jesus: sois vós que vos justificais perante os homens, mas Deus conhece vossos corações, pois é abominável diante de Deus a lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino de Deus é alegremente anunciado e todos forcejam para ele. Mas é mais fácil passarem o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então, vamos lembrar, ele está vindo do capítulo 15 e agora estamos aqui no início do 16. Então, ele vem lá do 15, que é a ovelha perdida, né? A ovelha que foi perdida e o pastor larga as 99 ovelhas que ele tem e vai atrás da que se perdeu. E uma vez que a acha, fica contente, exultante, põe ela aqui no pescoço, nas costas e traz para o rebanho, que é a ovelha perdida que está regressando. E, em seguida, tem a dracma perdida, que a moça tinha 100 dracmas. Aí ela notou que tinha perdido uma e ela empenha uma busca em sua casa e não fica sossegada enquanto não acha a dracma que foi perdida. E em seguida vem o filho pródigo, que é o filho que pede as contas ao pai, pede a parte dele na herança, e o pai dá, e ele vai para o mundo viver lá da maneira que ele achou que era melhor, e aí ele gasta tudo, né, dilapida o patrimônio,
E depois ele vê que ele fez besteira, né? Que aí ele começa a viver em dificuldade, né? Passar necessidade. E aí ele lembra da casa do pai e ele pensa, poxa, os empregados do meu pai eram melhores tratados. Porque ele não tem direito a comer nem a comida dos porcos. E aí ele resolve, ele tem uma ideia. Ele resolve voltar para ser um dos servos do pai dele. Admitindo, pai, eu não tenho mais direito a nada, né? E eu só quero ser tratado como um dos seus servos. E vamos ver se me aceita de volta. Mas o pai fica felicíssimo. Faz a maior festança para a volta dele. E aí vem o outro filho, o filho mais velho, que o tempo todo ficou lá com o pai, que todo o tempo ajudou a tocar os negócios, né? E ele está voltando do trabalho lá, do trabalho árduo, e vê aquela movimentação, música, e diz que até o pai vai matar um cordeiro lá, bom, grande, para dar uma festa em comemoração ao retorno do filho. Aí esse filho que está voltando do trabalho não gosta nem um pouco, né? Ele fica enciumado. Ele fala pro pai, primeiro ninguém quer entrar lá na festa. Aí o pai fala com ele, que isso, teu irmão voltou, ele estava morto e agora reviveu. Aí ele fala, mas eu fiquei aqui o tempo todo trabalhando, né? Nunca fiz nada adverso à sua vontade, eu sempre agi de modo coerente com as suas diretrizes e ainda por cima ajudei a tocar a propriedade e o senhor nunca me deu um cordeiro para eu comemorar com os meus amigos. E aí ele fala, o pai fala, mas o teu irmão voltou, né? Ele agora está salvo, ele estava morto, agora está salvo. E a gente lembrou que tanto faz a ovelha perdida. O pastor deixou as 99 lá. Lá onde? Lá no aprisco ou no pasto, que elas eram 99 ovelhas salvas, que não são tontas, estavam lá, estavam no lugar que deveriam estar, e ele vai atrás da que se perdeu. E quando ele retorna com ela, ele retorna exultante, feliz. A mulher da dracma perdida também, só que agora é uma coisa inanimada. Ela também tinha 99. As 99, no caso da parábola da mulher, ela ficou mais contente com aquela uma que ela achou perdida do que as 99 que já estavam lá. Então isso vai estar construindo um pensamento até para chegar nesse difícil que as pessoas costumam tomar para si e se revoltarem contra, que é desse do filho pródigo, né? Que ele retorna e... Mas eu acho que as pessoas pensam que ele retorna para reivindicar o lugar de antes de filho. Mas repara, ele retorna querendo apenas ser admitido como um dos
empregados do pai, como um dos servos do pai. Então a gente nem está discutindo como é que o pai vai receber, né? Se vai pensar só nisso. Se o pai vai só pela festança que o pai está fazendo, ele vai receber com grande poder e glória. O que vai enfurecer mais o que estava lá, né? Que não pegou dinheiro nenhum, que não gastou na esbórnia, né? Aí pelo mundo. Então, o que a gente asseverava ali é que o hospital, ele não é feito para gente sã. Gente saudável não vai ao hospital. O hospital é feito para os doentes. É chamado casa de saúde, é um eufemismo, né? Uma casa de doença. Acho que é para não assustar. Então, da mesma forma, esses 3 ensinamentos, eles estão apontando para que é o que Jesus veio fazer, foi o próprio Jesus que contou. Eles estão arrumados assim, pelo menos em Lucas, que o Cristo veio para os doentes, para os pecadores, usando um termo da Igreja Católica, né? No Espiritismo não tem pecado, né? Você sabe o que você tem que fazer. O Espiritismo é uma religião da maturidade. Você sabe o que você tem que fazer, o que é o caminho certo. Aí você vai desviar, falar uma coisa errada, vai responder por isso, entendeu? Você está fazendo errado, vai ter alguma coisa, uma corrigenda, né? E então ele está mostrando que o Cristo veio para salvar essas ovelhas perdidas da casa de Israel, como diria lá no início da pregação, né? Do apostolado do Cristo. E aqui, esse que é o final desse filho pródigo, quer ver? Aí em continuação, filho pródigo, na semana passada a gente viu o mau administrador, ou o administrador injusto. Mas na verdade ele era um mau administrador mesmo, né? Mas ele era mau administrador não porque ele inocentemente administrasse mal, mas porque ele era meio, vamos dizer, meio maracutaia, né? Ele desviava o dinheiro do Senhor dele. E aí o Cristo usa a artimanha, o exemplo da artimanha do mau administrador, que ele começa a fazer perdão de dívidas. As dívidas eram para com o Senhor. Ele começa a chamar os devedores e a perdoar parte das dívidas, para que ele, depois de ser dispensado pelo Senhor, possa continuar a ser recebido pelos aquelas pessoas que faziam parte daquela comunidade ali. Ele provavelmente vai continuar pertencendo à comunidade, não se sabe como. Claro que se ele foi despedido com a pecha de ladrão, então ele vai ficar marcado. Então ele está arrumando um jeito dele não ser banido da comunidade e continuar a ser recebido, porque todos então teriam uma dívida para com ele. Isso tudo é suposição, né? Porque se os caras fazem maracutaia, se bem que os caras não propuseram
a maracutaia. Quem propôs foi o administrador, mas aí os caras aceitaram. E aí não se sabe se os caras vão continuar recebendo esse que agora é administrador, porque ele vai estar na Rua da Amargura e ele não vai mais ter poder nenhum. Tá? Então isso tudo a gente leva em consideração para fazer a interpretação da metáfora da palavra, da parábola. E isso tudo para a gente chegar, então, o Cristo não exorta que ele, o administrador, seja ladrão e que desvie dinheiro. Ele exorta que é um cara que ele elabora estratégias agora para garantir o futuro dele. E ele fala, os filhos da luz não fazem isso, ou não fazem com toda essa maestria, né? Com toda essa expertise. Então ele lembra que os filhos da luz também devem agir de forma a garantir o seu futuro. Como é que os filhos da luz vão garantir seu futuro? Fazendo o que o Cristo mandou, né? O Cristo sugeriu, né? Ele veio, ele trouxe a boa nova, ele sugeriu. Eu vou fazer diferente, eu nem acredito em Cristo. Tá bom. Aí vai dar com a cabeça, vai sofrer muito na vida, aí depois vai retornar choroso, depois de muito sofrer, aí vai parar lá nas igrejas, né? Nas diversas denominações, aí vai para lá procurando um milagre, né? Não é? A pessoa, quando ela volta, ela não vai procurar, eu estou procurando a boa nova para agora seguir, né, os preceitos do Cristo, da boa nova, agora eu vou me endireitar, vou ter uma atitude mais ética, vou ter mais moral, ajudar o próximo, compaixão. Não, a pessoa volta pela dor e procurando lá a igreja, o templo, o terreiro, procurando milagres, procurando soluções, né, para suas dores. Meu Deus, a minha empresa... E aí é tudo material, né? A minha empresa está endividada, eu estou sendo despejado do meu apartamento. Aí tem um pouco da provisão, daquele que está projetando no futuro, mas é material também. Eu queria tanto comprar um apartamento na Barra, né? Porque eu estou achando que Deus é uma imobiliária da Barra, né? Porque todo mundo que recebe essa graça da casa própria é na Barra, para uma determinada denominação. Então, o que acontece? A gente volta pela dor, né? Chorando e pedindo milagre. Aí vai demorar um pouco e recebe, né? Assim, eventualmente, de uma maneira ou de outra, recebe. Porque o caminho das pedras é procurar o reino de Deus e tudo mais lhe será dado como acréscimo. Então, assim, não está ninguém aqui fazendo pregando a pobreza e a miséria, né? A gente está chamando atenção, que é o que o Cristo veio trazer, para as coisas que são espirituais. Em você, privilegiando seus atos espirituais, você conserta a sua vida. Não é uma apologia da miséria. Mesmo Cristo, quando fala pro rapaz, mas olha, Cristo, eu faço tudo direitinho, se eu prejudico alguém, eu retribuo 3 vezes, eu dou o dízimo lá no templo,
eu faço caridade, eu ajudo o irmão, o que que me falta? Aí o Cristo vai lá e fala, e o rapaz era rico, né? Vai lá e dá todos os teus bens e me segue. Aí eu disse que o rapaz saiu cabisbaixo, meio triste, ai meu Deus, porque ele sabia que não ia conseguir se desvencilhar. O dar todos os seus bens, então assim, a gente não está fazendo apologia da miséria. Dar todos os bens é no sentido de se desprender dos bens, né? Você abrir mão e privilegiar as ações que te melhoram espiritualmente, que fazem resgate, que você vê que é a verdadeira ação para a qual viemos. Então, quando se fala abrir mão dos bens, é privilegiar os compromissos, os acontecimentos espirituais. Não precisa você chegar e dar, literalmente, todos os seus bens, porque senão você vai viver na rua, embaixo do viaduto da ponte, sem ter um lugar para abrigar, e se você tiver família, vai a sua família também. Ó a responsabilidade. E aí você vai lá e você vai ter que lidar com coisas comezinhas da vida, como comer, beber, porque até a água fica difícil, né? E aí você não vai nem conseguir, né, exercer essa benevolência para com os outros, para com o entorno. Então, abrir mão não é necessariamente você dar tudo. Ah, mas São Francisco de Assis fez isso. Ele era herdeiro, o pai era rico, e aí ele vai para o mundo sem nada, nem as próprias roupas do corpo. Aí o que acontece? É que ali o São Francisco, ele era missionário. Ele fez toda essa ação, e ele vai viver nas ruas, porque ele é missionário, porque ele veio para mostrar, né, didaticamente essa questão do que é privilegiar os assuntos espirituais. Como é que ele faz isso? Fazendo essa... É uma ação didático-pedagógica, né? Assim como Cristo veio para começa a fazer aqueles milagres. Quando o pessoal ia procurando milagre, e aí ele falava boa nova, da mesma forma o Francisco de Assis estava mostrando que o importante não é os bens materiais, é essa vida espiritual. E aí o que tem aqui? Ele fala o seguinte: ouviram, que ele está falando lá do mau administrador, ouviram tudo isso os fariseus e eram amigos do dinheiro e caçoavam dele Jesus. Disse-lhes Jesus: sois vós que vos justificais perante os homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois é abominável diante de Deus. A lei e os profetas foram até João. Vamos até ali. Ele está falando que os fariseus que estão ouvindo, eles arrumavam subterfúgios e justificativas para proceder do jeito que eles procediam, né? Eles aplicavam a lei para os outros, mas eles mesmos não seguiam. E aí ele fala que a lei e os profetas foram até João, o primo dele, o Batista. Desde então o reino de Deus é alegremente anunciado, e todos forcejam para ele. Porque ele está falando que é ele trazendo a boa nova. Então, a lei e os profetas
essas coisas que vocês aplicavam antes foram até João, que é o último profeta, né? E agora vai prevalecer, ele está trazendo a boa nova. O que não quer dizer que todo mundo que o que veio antes está errado. Se você está lá naquele nível e continua professando essa religião mosaica, né, que são os judeus, tá tudo bem. Ele não veio para destruir isso. Então, se você se afiniza com esse caminho, segue esse caminho que também vai dar lá. Entende? Mas ele está trazendo a boa nova, uma nova moral e ética, né, em cima daquilo que já foi proposto antes. Propuseram lá a lei do talião, olho por olho, dente por dente, que é o Velho Testamento, e ele está trazendo a compaixão, o perdão, a humildade. Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, e vocês vão se colocar de forma bem à vontade, relaxada, e sintonizar nos nossos amigos espirituais, os seus amigos espirituais, da falange do santo da sua preferência. Os seus guias e protetores vão lhe aplicar esse passe fluídico terápico. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios desse passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária. Nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus.
Obrigado por mais esse culto no lar, que é o culto do Evangelho no lar, por mais esses 43 minutos de envolvimento espiritual, e queremos agradecer pela visita da Falange do Evangelho da Noite, que veio sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, que veio reharmonizar os nossos lares e reenergizar. Queremos ainda, Senhor, mandar um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra, e um quanto de energia, de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada, um quanto para a transição planetária. Que também, Senhor, todos esses líderes espirituais encarnados e desencarnados possam ser abundantemente envolvidos para que possam realizar da melhor maneira possível suas tarefas. Graças a Deus. E que também, Senhor, e principalmente todos esses líderes materiais, que eles possam, Senhor, ser abundantemente envolvidos, protegidos, ungidos e conduzidos no caminho correto, quer em suas falas, quer em seus silêncios, que possam, Senhor, conduzir adequadamente todas esses grupos humanos, esses líderes que estão em cargos políticos e às vezes em lideranças de etnias e de organismos supranacionais, né? Jesus Cristo envolve-nos, abraça-nos e conduz-nos. Vamos fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas, inclusive demandas por terceiros. Graças a Deus. Obrigado. Que então possamos ter a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e dizendo o lema de Francisco: paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, envolvidos pela paz do Cristo, graças a Deus.